Biologia, módulo 1, interdependência dos seres vivos. Tema 1. Para existir, os seres vivos precisam de matéria e energia. Os seres vivos vão conseguir essa energia através das cadeias alimentares. Várias cadeias alimentares formam as teias alimentares. Para se iniciar uma cadeia alimentar, vamos precisar dos produtores de alimento, aquele que produz o próprio alimento, que são as plantas, as algas e alguns tipos de bactérias. Esses seres vivos vão conseguir o seu próprio alimento através do processo chamado fotossíntese, fotoluz, síntese fabricar, fabricar através da luz, o próprio alimento. Numa sequência de reações químicas. Então, o vegetal, as algas vão precisar de gás carbônico, que está na atmosfera, da água e da luz. Dentro dos cloroplastos, vai ocorrer uma reação química que vai apresentar a produção do próprio alimento, que é um açúcar, uma sacarose, um amido. Vai liberar para a atmosfera o gás oxigênio e a água. Então, esse processo é o processo da fotossíntese, que as plantas e as algas e alguns tipos de bactérias produzem o próprio alimento. É através desse processo da fotossíntese que as plantas e as algas vão obter a energia e a matéria necessária para a sua sobrevivência. Efeito estufa. A concentração de gases na atmosfera para a existência e manutenção da vida no planeta. Então, existe em torno do nosso planeta uma concentração de gases, gás carbônico, gás metano, que formam uma proteção, não deixando o calor que o Sol incidiu durante o dia que se perca, que vá para o espaço durante a noite, deixando o planeta muito frio. Então, nós temos uma condição de sobrevivência no planeta por causa desse efeito estufa, dessa concentração de gases que segura o calor aqui, dando condições para a sobrevivência dos seres vivos. Agora, o excesso desses gases, gás carbônico, gás metano, vai formar o aquecimento global, um aquecimento exagerado, um calor exagerado dentro do planeta, não deixando esse calor ser dissipado. Então, forma aqui dentro como se fosse uma estufa mesmo. E esse excesso de gás carbônico e gás metano na atmosfera vai segurar muito esse calor aqui. Vai deixar tudo muito quente. Uma das consequências é o derretimento das calotas polares que desequilibra todo o sistema, todo o ecossistema. Então, o efeito estufa é uma condição normal do planeta. O planeta ter esses gases para segurar esse calor, não deixar o planeta tão frio durante a noite. Agora, o excesso desse gás é que vai ocasionar o aquecimento global. Então, um aquecimento exagerado e comprometendo todo o planeta. Também ajuda nesse processo do aquecimento global a digestão dos animais herbívoros. Então, os animais que ingerem muita celulose, na digestão dessa celulose ocorre a liberação de muito gás metano e esse gás metano acaba sendo um dos vilões do aquecimento global. Essa digestão da celulose nos herbívoros é um processo normal. O que causa uma quantidade enorme desse gás é a quantidade exagerada de gado que nós temos para saciar a fome da população carnívora. Então, se você diminui a quantidade de gado, você diminui a quantidade de gás metano, porque esse gás metano liberado dessa digestão é um processo normal da digestão. Seres autótrofos. Auto por si só, trofos, alimento. Então, fabrica alimento por si só. São os vegetais, as algas e alguns tipos de bactérias. São os produtores da cadeia alimentar. Então, como é que eles conseguem energia? Através do processo que nós vimos da fotossíntese.
Então, eles que vão iniciar a cadeia alimentar. Então, relembrando, eles vão utilizar gás carbônico, água e a luz. Vão produzir o alimento, que é uma glicose, uma sacarose, um amido. Vão liberar oxigênio e água para a atmosfera. Os seres vivos heterótrofos, trófos, alimento, hétero diferente, então eles têm alimentos diferentes para a sua sobrevivência, são os consumidores da cadeia alimentar, que são todos animais, fungos, protozoários, como a ameba, por exemplo. Esses heterótrofos se alimentam de outros seres vivos para conseguir as substâncias orgânicas que precisam para a sua sobrevivência. São chamados de consumidores. Podem ser herbívoros, quando se alimentam de vegetais, ou carnívoros, quando se alimentam de outros animais. Eles vão apresentar vários níveis tróficos, vários lugares na cadeia alimentar. Então, os seres vivos, plantas, algas, são os produtores. Então, são os primeiros níveis tróficos da cadeia alimentar. Depois começam os consumidores. Então, o primário são os que consomem os vegetais, que são os herbívoros. Todos os outros são carnívoros. Então, o próximo consumidor será secundário e o próximo o terciário. O final da cadeia alimentar seriam os decompositores, que são as bactérias e os fungos, que são muito importantes no ecossistema porque eles vão decompor a matéria orgânica, vão fazer a reciclagem desse material, transformando em adubo novamente para os vegetais. Então, na cadeia alimentar eu tenho os produtores, os consumidores e os decompositores. Cadeia alimentar é a sequência de seres vivos onde um ser vivo se alimenta do outro para sobreviver. Então, representando uma cadeia alimentar, eu sempre tenho que usar uma seta. Essa seta tem uma leitura. Ela indica o caminho da matéria e da energia que cada ser vivo obtém quando se alimenta. Então, o capim ele é um ser autótrofo, fabrica o próprio alimento através da fotossíntese. Ele vai fabricar alimento para a sobrevivência dele. E ele ainda vai ter alimento aqui disponível para o boi. Então, o boi vai usar esse alimento, essa energia desse alimento para a sua sobrevivência. Então, ele vai utilizar uma parte para conseguir se manter vivo. Quando o homem se alimentar do boi, ele vai se alimentar do que sobrou, que uma grande parte ele usou para sobreviver. Então, ficaria assim: o capim é alimento do boi, o boi é alimento do homem e o homem é alimento, quando ele morrer, das bactérias e fungos que nós chamamos de decompositores. Então, essa seta vai indicar o caminho da energia, para onde está indo essa energia, quando o ser vivo se alimenta do outro. Então, o capim, numa classificação dessa cadeia alimentar, seria o produtor. O boi é o primeiro consumidor, então é o primário. O homem é o segundo consumidor, então é o secundário. E as bactérias e os fungos seriam, na classificação, os decompositores. Níveis tróficos. Toda a cadeia tem início com seres vivos autotróficos, que são as plantas, algas ou mesmo uma bactéria fotossintetizante. Sempre vai iniciar por esses seres vivos que possuem clorofila para fazer a fotossíntese. Então, cada ser vivo pertence a um nível trófico, ou seja, um lugar diferente na cadeia alimentar. Então, o capim, que seria uma outra cadeia alimentar, é alimento do gafanhoto, o gafanhoto é alimento do roedor, o roedor é alimento da cobra e a cobra é alimento do gavião. O capim seria o produtor, sempre inicia-se com um produtor, a cadeia alimentar, e os outros são consumidores. Então, o gafanhoto é o primeiro consumidor, é primário, e ele é um animal herbívoro. Os outros são carnívoros, e o roedor é o consumidor secundário, que é o segundo consumidor. A cobra é o terciário e o gavião o quaternário, porque é o quarto consumidor. Decompositores, como falamos, os fungos e as bactérias. Quando os produtores e os consumidores morrerem, o corpo deles serve de alimento para os fungos e as bactérias. E ao se alimentar, elas decompõem a matéria orgânica dos restos mortos das plantas, levando todos esses nutrientes que faziam parte desses corpos para o solo e adubando, devolvendo novamente para o solo esse material orgânico, esses
elementos químicos. Então, esse processo dessa decomposição vai garantir a reciclagem desses elementos químicos para o solo. Tema 2. A trama da vida nos ambientes. Ecossistema. O que é um ecossistema? É um conjunto formado por uma comunidade biológica, uma comunidade de seres vivos, em interação com as condições do ambiente em que ela habita. Então, num ecossistema, eu vou ter os seres vivos, que são os fatores bióticos do ambiente, e os seres que não são vivos, não seres vivos, que seriam os fatores abióticos. Esse A aqui significa não vida. O que seriam os não vivos? Seria a luz, a umidade da atmosfera, a temperatura da água, a temperatura do ar, a água, o solo, a areia. Todos esses fatores, que não são seres vivos, formam os fatores abióticos do ecossistema. Então, um ecossistema é formado por esses dois fatores. Exemplos de ecossistema: floresta, lago, um rio, mar, pantanal, cerrado. Todos esses ecossistemas juntos vão formar a biosfera. Então, a biosfera é um conjunto de todos os sistemas, dos ecossistemas do planeta. População, comunidade biológica e habitat. Então, a população seria o quê? Um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Então, eu vou ter uma população de jabuticabeiras, uma população de cavalos, uma população de cobras sucuris, uma população de pardais. Comunidade biológica são as populações vivendo em um determinado ambiente. E o habitat é o local onde esses seres vivos moram. Por exemplo, a minhoca, o habitat dela é a terra. O habitat do macaco são as árvores. Dentro desse ecossistema, eu vou ter ciclos chamados de biogeoquímicos, que são os trajetos percorridos por alguns elementos químicos que estão presentes no corpo dos seres vivos. Então, temos vários elementos químicos. Os mais importantes seriam o carbono, o oxigênio, o nitrogênio. Vamos começar com o ciclo da água. Então, a água é uma substância formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, é o H2O. A água é uma substância necessária à sobrevivência de todos os seres vivos. O vegetal vai absorver a água pelas raízes. E essa água vai participar do funcionamento do vegetal através dos processos. No processo da fotossíntese vai ser necessário a água e na respiração também é necessário a água. Fenômenos relacionados ao ciclo da água. Eu tenho a transpiração de animais e vegetais, então a água que é transpirada sai no estado líquido, passa para a atmosfera, evapora e passa para o estado gasoso. A evapotranspiração, evaporação líquida, que está na superfície dos rios, lagos. Essa água evapora, estava no estado líquido e passa para o estado gasoso. Então a água no estado gasoso, tanto da transpiração quanto da evaporação dos rios e lagos, sobe para as camadas frias e vai se condensar. Então o estado gasoso volta a ser líquido novamente. Nessa forma líquida, ele cai na forma de chuva. Então eu tinha a água líquida, que evaporou e depois condensou e retornou na forma líquida de novo. Então, evapora, condensa e chove. Evapora, condensa e chove, formando o ciclo da água. A solidificação é quando essa água está na forma de gelo, no estado sólido, ou na forma de neve. Então, a chuva líquida ou a chuva em cubinhos de gelo, granizo. Quando cai, ela não teve tempo de se formar líquida, ela cai no estado sólido mesmo. Agora o ciclo do carbono. O carbono a gente vai encontrar nesse gás, no gás carbônico, que ele é formado de um átomo de carbono e dois de oxigênio, CO2, e que é produzido na respiração de todos os seres vivos, e também vai estar presente na matéria orgânica de qualquer ser vivo. Então, todo ser vivo ele tem carbono na sua composição. E esse carbono ele está relacionado ao processo da fotossíntese que nós vimos lá atrás, que o vegetal utiliza gás carbônico, água e luz para fazer o próprio alimento. Esse carbono
ele é liberado na respiração dos animais e vegetais. Então, os animais respiram, os vegetais respiram e colocam na atmosfera o gás carbônico. Esse gás carbônico também aparece na atmosfera toda vez que houver uma combustão, uma queima de qualquer coisa. Queimou, libera gás carbônico na atmosfera. Então, eu tenho as erupções vulcânicas, elas são responsáveis por colocar muito gás carbônico na atmosfera. Os combustíveis fósseis, que são utilizados nas indústrias, na indústria automobilística, liberam muito gás carbônico na atmosfera. Ciclo do oxigênio. Os gases que compõem nossa atmosfera são gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico e outros gases. Gás oxigênio está na porcentagem de 20%. O gás nitrogênio é o que mais tem na atmosfera, 79%. O gás carbônico e outros gases compõem 1% da atmosfera. O gás oxigênio ele está envolvido na respiração dos seres vivos para a obtenção de energia. Então, como é que nós conseguimos energia? Nós inspiramos o ar atmosférico e esse gás oxigênio, que tem uma molécula pequena, do nosso pulmão passa para a corrente sanguínea, indo até a célula. Dentro da célula, esse gás oxigênio vai se unir com a glicose. A união, a reação química entre o oxigênio e a glicose termina na formação da energia, que é uma molécula de ATP, adenosina trifosfato. Todos os seres vivos precisam dessa energia para as suas atividades. O gás oxigênio também faz parte do gás ozônio. O gás ozônio é formado de 3 átomos de oxigênio. Esse gás ozônio é importante para formar a camada de ozônio em volta do planeta. Vai fazer uma proteção contra os raios ultravioletas do Sol, que podem provocar câncer de pele, por exemplo, catarata nos olhos. Ciclo do nitrogênio. A atmosfera é composta, como nós vimos, 79% de gás nitrogênio, mas a gente não consegue utilizar esse gás. Ele tem uma molécula muito grande que não consegue ultrapassar os alvéolos pulmonares e cair na nossa corrente sanguínea. Então, nós necessitamos da ajuda de bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas vivem nas raízes das plantas leguminosas e elas fazem o trabalho de transformar este gás numa substância, como o nitrato, por exemplo. Então, esse nitrato você vai conseguir absorver quando você se alimenta de vegetais ou de animais. Então, você está conseguindo o nitrogênio, não na forma de gás, mas na forma de uma substância, para conseguir formar suas proteínas, para conseguir formar o seu DNA, que são os ácidos nucleicos que estão dentro no núcleo das suas células. Então, para formar proteínas, formar DNA, formar RNA, eu preciso de nitrogênio, só que não é na forma de um gás, mas na forma de uma substância.